pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol. Nesse dia de hoje aí, nesta terça-feira, que beleza. Vamos falar um pouquinho desse empate de Barcelona e Mallorca. O Barcelona empatou por 2-2 contra o time do Mallorca pela sétima rodada de La Liga. É o segundo empate do Barcelona, né? Agora são 5 vitórias e 2 empates. O Barça ainda não perdeu na competição, mas deixa passar mais 2 pontos. E eu acho que foi um jogo bem limitado do Barcelona. Mas antes eu quero te dizer, se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, tua inscrição é muito importante. O like valoriza o vídeo, então deixa o teu like, é muito importante aí. Também ativa o sininho das notificações, aí sempre que entrar vídeo novo no canal, live, conteúdo novo, falando de Inter, falando de Barcelona, falando de futebol europeu, enfim, a gente eu vou estar notificado, ativando o sininho das notificações aí. Olha a descrição do vídeo também, que na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal. É bacana tu acompanhar por lá, que a gente tem também conteúdo muito bacana por lá, né? Falando de Inter, falando de Barcelona, conteúdo exclusivo lá em dia de jogo, colocando a escalação, enfim, tá? Barcelona hoje então fora de casa no Iberostar, né? Foi contra o Mallorca, fora de casa pela sétima rodada de La Liga aí nessa terça-feira, uma semana livre de datas de Champions e etc. O Barcelona hoje foi escalado, né, com o Ter Stegen. Hoje tinha nas laterais Baldé e Cancelo. Teve hoje uma zaga diferente. Hoje foi o retorno do Araújo como titular. Araújo que já entrou no segundo tempo do último jogo, né, ali contra o Celta de Vigo. E o Araújo jogou hoje. E o Íñigo Martínez hoje voltou também de lesão, né, ganhando a oportunidade, sua primeira oportunidade aí, pelo menos em jogo oficial, se não estou enganado, né, porque ele estava lesionado, é verdade. E aí como titular do time do Barcelona. No meio campo hoje foi Oriol Romeu, Gundogan, Gavi. No ataque hoje ele foi de Ferran Torres, Rafinha e João Félix. O Xavi falou e confirmou que vai fazer rotações no time. Eu não sou tão contrário assim até então, tá? Porque fazer rotações assim como... vamos ter um jogo grudado no outro e quando for uma ocasião que nem essa, tu tira o Leva pra esse jogo de La Liga. Ok, dá pra aceitar, né? Fazer rotações. Por quê? Porque tu tem um grande elenco e sim, eu já falei aqui várias vezes e eu não vou ser... o meu cachorro abriu aí a porta, por isso que abriu ali. Rotações, elas... Claro, tu tem um grande elenco, né? Diversas vezes eu até falei aqui que o Barça tem um bom elenco, o Barça tem vários meias. Se não joga Oriol Romeu, joga De Jong. Se não joga De Jong, joga Gundogan. Se não joga tal, joga tal. Se não joga Pedro, daqui a um pouco pelo menos tem o Gavi. É um bom elenco, é um elenco recheado, né? O Christensen tá muito bem, o Koundé tá muito bem. Não, mas agora tem Íñigo Martínez, tem o Araújo, que é quase insubstituível na titularidade, né? No ataque tu tem o João Félix, o Rafinha, o Ferran, que são nomes importantes, né, no ataque do Barcelona. Então, né... É um grande elenco, ok? A gente entende o Xavi fazer essas rotações. Só que tem que ver até que ponto que essas rotações podem ser positivas e negativas. Porque no momento em que de repente o time ficar desentrosado, no momento em que de repente o time não souber mais o que fazer em campo, no momento onde os jogadores, de repente, é muito diferente da característica do outro que jogam naquela mesma posição. E no momento em que um não conseguir fazer a mesma posição do outro e isso mudar taticamente o comportamento da equipe por causa das rotações, aí tu tem que ter um cuidado. Hoje, por exemplo, o Xavi começou sem o Lewandowski. Isso muda um pouco o estilo de jogo do Barça. Isso fez o João Félix ficar um pouco mais desaparecido, porque o João Félix ultimamente estava fazendo seu trabalho na ponta, indo muito bem na ponta e servindo o Lewandowski para marcar o gol. Hoje talvez fez o Rafinha entrar mais como atacante principal e talvez usou mais também o Ferran Torres. Mas o Ferran Torres também desaparecido na partida, talvez porque nos últimos jogos ele não ficou com aquela função de camisa 9. E hoje, talvez, não sei se ele não compreendeu bem, mas eu acho que definitivamente o Ferran Torres não é um camisa 9, ele é um camisa 11, então. Porque ele não é para ser o atacante principal. Hoje, por exemplo, ele estava sumido em campo. Então, hoje não foi uma boa partida dele. Então, acho que o Xavi tem que ver até que ponto as rotações podem ser positivas e negativas. Claro que hoje foi uma exceção, o Lewandowski vai ser um dos jogadores com mais minutos na temporada, o Xavi não vai. E, cara, eu não tô falando contra as rotações do Xavi, tá? Porque eu entendo que também, se tu não fizer essas rotações, de repente tu pode perder uma boa parte do elenco e ter que estar sendo obrigado a colocar os reservas no fim da temporada porque o teu jogador principal estourou durante a temporada. Então eu entendo, ok, tá certo, Xavi. Só que tu precisa também estudar como que o cara que vai ficar no lugar do outro vai se comportar e isso não vai mudar taticamente a equipe. Porque eu não sei se foi por isso ou pelo quê, mas hoje foi um Barcelona que, cara, não tinha variação nenhuma, não tinha mudança nenhuma, cara. Hoje foi um jogo pobre taticamente do Barcelona, sabe? O começo do jogo até foi bem parecido contra o Celta. O Celta foi um jogo que o Barça demorou pra se acordar e ganhou com o coração. E eu acho que essa partida fica como lição que não adianta o Barça pensar
que óbvio que o Barça tem o melhor elenco do que todas as outras equipes da La Liga, né? Só Real Madrid e Barcelona que estão na mesma prateleira. Mas o Barça não pode pensar que todo jogo, por ter melhor elenco, o Barça vai ganhar. Ou por todo jogo, o Barça vai ganhar no coração. Né? Aquela coisa, no coração, no sofrimento, na virada, na alma, na vontade dos jogadores, na raça. Cara, não vai ser sempre assim, tá? E hoje não foi, né? Hoje o Barça podia até ter virado agora no fim. Podia, mas não aconteceu. Não virou. Então o Barça precisa ter esse cuidado. Primeiro tempo, o Barcelona fez então o primeiro tempo ruim, né? Pouca criatividade. O Barcelona toma o gol de 1-0, né? O Barcelona toma 1-0 ali. E aí, no Mallorca que tá chegando mais, no Mallorca que tá criando mais, no Mallorca que tá atacando o Barça. Isso obriga o Barça a ter que atacar. O Rafinha, eu acho que ele foi muito bem, né? O Rafinha faz um golaço de fora da área, né? O gol do Rafinha empata o jogo. Só que aí depois, cara, por que o Rafinha não é nota 10? O Rafinha acho que chamou a responsabilidade, chamou uma liderança. O Rafinha hoje fez tanto no primeiro quanto no segundo tempo, atacou, puxou o time, fez o gol, né, do empate pro Barça quando tava 1-0 pra eles. Mas a nota não pode ser 10, por quê? Porque ele perdeu, cara, na cara do gol. Um gol que o goleiro cobra o tiro de meta, o Gavi consegue cabecear e recuperar a bola pro Barça. Era a chance de tu virar o jogo no primeiro tempo e desestabilizar o Mallorca. E ele perdeu, e não é que ele perdeu, que ele chutou mal. Tava na cara do gol e isolou. Cara, entendeu? Mas, então, por isso que eu tô dizendo que a nota dele não é 10. Acho que por causa disso seria um 8, um 7. Porque ele fez uma boa partida. Além de fazer um gol, eu acho que ele foi uma liderança. Então foi um bom jogo do Rafinha. Só que vai ter que ficar essa ressalva negativa. Mas foi um bom jogo do Rafinha. Tá? Não vou ser injusto. Ele fez um segundo tempo muito bom. Primeiro tempo muito bom. Eu gosto do estilo de jogo do Rafinha. Acho que ele tem que ser titular. Tá? Mas hoje, João Félix desaparecido, assim, do que ele fez nos últimos jogos, talvez porque o Lewandowski não jogou e ele não conseguiu fazer bem a função como um ponta, mas hoje não foi uma boa partida do João Félix. Hoje o Ferran Torres também não foi o que costumou ser nos últimos jogos, né? Perdeu as oportunidades, meio perdido também ali em campo. Um Barcelona que, cara, sem variação, sabe? Parece que não tem essa variação de troca de posições. O João Cancelo, pra ter uma ideia, o jogo inteiro ele só fez um cruzamento lá no segundo tempo. Por que o Barça não, sabe, insistiu mais nisso? Um Barça que muito pouca criatividade. É aquela coisa normal do Oriol Romeu que passa pro Gavi, que o Gavi que passa lá pra bola chegar na ponta no Rafinha, pro Rafinha cruzar e ninguém pegar. Ou pro Rafinha simplesmente tentar alguma coisa de fora da área. Sabe, parece que não sei se faltou vontade, se faltou ideias, se faltou criatividade, faltou rotação. Mas é achar que, bom, um chute desses uma hora ela vai entrar. Cara, precisa o João Cancelo ser mais acionado, precisa de repente em alguns momentos o João Félix vir, entrar mais na área e trocar de posição com o Rafinha, sabe? Faltou isso, cara, faltou dinâmica, faltou tudo isso. E aí, o mais incrível, tá 1-1 no primeiro tempo, e o Barcelona conseguiu tomar um gol muito bobo, cara. Assim, pra não falar outra palavra, muito bobo, cara. Assim, é um chutão do goleiro do Mallorca, e aí o chutão atravessa o meio campo, e aí a bola ela chega na área do Barcelona, né, dá um kick, eu não sei se o jogador do atacante do Mallorca chegou a encostar nela, mas, sabe, pega o Ter Stegen de saída, ela passa pelo Ter Stegen, e aí toma esse gol, o cara não pode tomar esse gol, e aí o Barça 2-1 pro Mallorca no finzinho do primeiro tempo. Então assim, um gol, cara, totalmente desnecessário, sabe, desnecessário tomar esse gol. E aí o Barcelona conseguiu, né, de novo teve que ser na raça, no coração, na vontade. Aí tem um destaque positivo que foi a entrada dos jovens, né? Colocou o Yamal, colocou o Fermín Lopes, que é um jogador jovem também de La Masia, que ganhou oportunidades na pré-temporada. Tá com o elenco principal do Barcelona e a gente vai ver sim ele aparecer muitas vezes em segundo tempo das partidas assim, e por que não futuramente, talvez num futuro nem tão distante assim, quem sabe ganhar uma oportunidade no time titular em algum momento. É claro que é uma vaga de atacante do Barça, que é um elenco grande, né, recheado, mas o Fermín Lopes entrou, isso deu mais entrada do Barça na área, né, tanto que no segundo tempo o Barça começou a fazer coisas que se tivesse de repente feito desde o primeiro, né, ia ter começado, de repente, de outra forma a partida, mas o Fermín Lopes consegue buscar o empate pro Barcelona, consegue fazer o 2-2. E no mais, cara, hoje ela não foi, né? Hoje não foi aquela coisa do coração, como foi contra o Celta, pelo menos para conseguir a virada. Bom, que fica de lição, acho, do jogo de hoje, é isso.
O Barça não pode achar que só porque tem um elenco melhor que as outras equipes vai ganhar sempre. Ou que só porque tem um jogador com melhor qualidade do que as outras equipes vai ganhar sempre. O Barcelona não pode achar que todo jogo que sair perdendo vai simplesmente virar, se depois dos 30 do segundo tempo achar que vamos no coração, vamos na raça. Por que a virada ela é tão importante, ela é tão histórica, ela é tão marcante? Porque são momentos, não é todo dia que tu vê viradas assim, como foi contra o Celta de Vigo, né? Então, o Barça tem que sim fazer estratégias, levar de repente mais uma seriedade maior às partidas. O Xavi quer fazer rotação? Ok, mas ter a garantia de que o jogador que entrar no lugar do outro vai conseguir cumprir a função do outro. Ou nem que o Xavi tenha que adaptar uma outra maneira de jogar, né? Se nós vamos colocar hoje que ele não é muito bom pelos cantos, é mais pelo centro. Vamos mudar a maneira de jogar para poder adaptar para esse jogador, porque o time não pode sofrer taticamente por causa de uma ausência, sendo que é um grande elenco. Mas às vezes parece que por causa de uma ausência o time já sofre, como foi hoje a ausência do Leva, que eu acho que afetou o João Félix e outras ausências assim, tá? E eu não tô dizendo da ausência necessariamente do Leva, porque a gente sabe que o Leva vai estar no próximo jogo, o Leva vai ser o cara com mais minutos aí, e eu também não tô ao mesmo tempo falando contra essas rotações, tá? Porque eu entendo que se tu não fizer, a chance de tu perder jogadores lesionados é maior num calendário assim, ok, mas precisa-se estudar isso. E ver o que tá acontecendo, né, cara? Já é o segundo jogo que o Barça não joga bem, já é o segundo jogo que o Barça fica devendo. O Barça ganhou com o coração do Celta. Hoje, a mesma ideia não deu certo, tá? O João Cancelo, por exemplo, só foi dar um cruzamento lá no segundo tempo. Dá pra tentar mais nisso, apostar mais nisso, tá? Então, enfim, mas ao mesmo tempo não é crise, né? Porque a La Liga tá aí, 7ª rodada, recém o começo, é agora o momento de tu ir vendo o que tu tem que ajustar, o que tu tem que melhorar. O Xavi, quando ele ganha, ele tem uma humildade incrível de não se exaltar. Ele, ao mesmo tempo que ele ganha e faz partidas espetaculares, ele chega na coletiva e diz, não, nós ganhamos, nós temos pontos a recuperar. Então eu não tenho dúvida que agora que não ganhou, é mais ainda. Então confio no Xavi, acredito, o elenco é muito bom, só que claro, né, precisa fazer esses reparos, tá? Mas é isso então, pessoal. Tamo junto, tá? Eu acho que não é crise. Agora, se o Real Madrid ganhar amanhã, o Real Madrid passa do Barcelona, né? O Real Madrid passa e fica a 2 pontos, né? Ou a 1. O Real Madrid tem 15, o Barça tem 16, né? Fica a 2 pontos daí na frente do Barça de novo, né? 17 e 18. Então o Real Madrid pode conquistar de novo aquela vantagem que tinha de 2 pontos, que a gente viu como uma vantagem muito pequena, só que o Barça não pode também deixar esses pontos passar. O Barça deixou 2 pontos, o Barça deixou na primeira rodada e hoje, né? Deixou esses pontos passar, e não pode. O Real Madrid não vai deixar tantos pontos passar assim. O Real Madrid perdeu contra o Atlético de Madrid no fim de semana e o Barça podia ter aumentado a distância na liderança. Mas é começo de temporada, é começo de La Liga, acho que dá pro Barça retomar a liderança dali a umas 2 rodadas, logo ali, e quando vê o Real Madrid não ganha, vai saber, tá? Então o problema não é nem tanto por isso, tá? Mas eu acho que é um time em construção, um time em andamento, e que precisa agora, mais rápido possível, ajeitar esses problemas. Daí depois, agora no final de semana, sexta-feira, na verdade, tem jogo, né, pela La Liga. Aí depois, na quarta-feira, será contra o Porto. Aí é o jogo mais importante, tá? É o jogo mais importante da fase de grupos da Champions, tá bom? É isso, tamo junto, valeu, os vídeos mais recentes estão aparecendo na tela. Dale Inter, Visca Barça, tamo junto. Desejo a todos uma continuação de semana abençoada. Tamo junto aí, valeu!